Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá início a mais uma atividade da nossa disciplina, falando ainda a respeito da atividade da semana passada, que são sobre esses seres aqui, que são bastante curiosos. E, por isso, se dá a importância de vocês estarem fazendo as atividades, assistindo os vídeos e não deixando acumular as atividades. Até porque, para tirar as dúvidas ou até mesmo tê-las, a gente precisa estudar e fazer as atividades, não é? Então, o que a gente tem para falar sobre o vírus? Muitas vezes a gente escuta no nosso dia a dia, fulano foi para o hospital porque ele estava com a virose. Eu tive uma virose. Eu vou tomar um remédio porque eu estou sentindo sintomas de uma virose. Se é virose, tem tudo a ver com o vírus, ou seja, foi o vírus que causou aquela doença. E muitas vezes a gente relaciona e confunde vírus com bactérias, que não tem nada a ver. Os vírus são bem menores do que as bactérias. E um fato muito interessante sobre os vírus, para a ciência, que é muito curioso também, e é até motivo de discussão até hoje, para os cientistas, é a respeito deles. Por quê? Porque os vírus não têm células. E lembrando que a gente estudou as características dos seres vivos, a gente viu que para ser considerado ser vivo é necessário ter células, além de outras características. Que aí o vírus apresenta alguma outra característica, além dessa de não apresentar célula, que se assemelha ao ser vivo? Sim, ele tem. Ele tem a capacidade de se reproduzir como os demais seres vivos, assim como ele apresenta material genético e ele morre. Então são três elementos aí que se assemelham a um ser vivo. E aí esses seres, eles são praticamente formados por uma cápsula aqui de proteína, que no seu interior vai ter um material genético. Dentro de uma célula, o vírus vai exercer todas as suas atividades. Fora dela, nada. Ele simplesmente forma cristais, ele se cristaliza, essa proteína se cristaliza. Ou seja, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele precisa da célula para poder obter energia, para poder se reproduzir e para sobreviver. Então, ele precisa de uma célula do hospedeiro, seja uma bactéria. Esse exemplo aqui seria de um bacteriófago. Ele é um vírus que vai entrar e invadir células de bactérias. Assim como tem vírus que vai contaminar as células humanas ou de plantas e assim por diante. E aí a gente tem várias doenças que elas podem ser prevenidas a partir de algo, que é as vacinas. As vacinas é uma precaução e ela é produzida a partir, muitas vezes, de partes do vírus. O vírus ele vai estar mais enfraquecido. Quando a gente toma a vacina, a gente pode sentir alguns sintomas que estão relacionados a esse vírus, mas que, por exemplo, não vai ser a doença em si. A gente vai ter alguns sintomas leves, igual quando, por exemplo, as pessoas tomam a vacina da gripe. Mas existe vacina para AIDS, existe vacina para a questão da dengue? Não, não existe. Não tem como a gente se prevenir dessas doenças tomando uma vacina. Por mais que a ciência lute para conseguir fazer uma, e aí contentaria a vida de muita gente. Mas, infelizmente, não, porque o vírus ele passa por muitas mutações. Como ele se modifica muito, acaba prejudicando nessa produção das vacinas. Então, por exemplo, alguns são mais fáceis de ser produzidas, porque eles sofrem mutações, mas que, mesmo ele passando por esse processo, os cientistas conseguem, por exemplo, produzir uma vacina com esse vírus para que as pessoas se previnam da doença. Mas já a AIDS e de outras doenças, não. E assim, quando a gente contrai uma doença, uma virose com relação a uma gripe, por exemplo, aí a gente tenta tomar um remédio, né, para tentar conter essa gripe. Não adianta, ela não vai surtir efeito
do vírus. O que vai adiantar, o que vai precaver é a vacina. Então, o que precaver, o que vai facilitar no combate ao vírus são as nossas células de defesa, que são os leucócitos. Por isso que é importante a gente ter uma alimentação saudável, a gente está se alimentando de diferentes alimentos que se combinem, mas que deixam a gente forte para combater esse micro-organismo, que ele é um micro-organismo, tá certo? E aqui a gente vai ter dois processos muito importantes para nossa compreensão, que está relacionado à reprodução do vírus e como ele age dentro da nossa célula, tá bom? São dois processos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, que eu vou estar explicando para vocês. Primeiro a gente vai ter aqui o vírus, tá certo? O vírus, que aí nesse caso é um bacteriófago, que ele vai invadir células de bactérias. Então, o vírus, ele vai chegar na célula de uma bactéria, que aí, da mesma forma que ele age na bactéria, ele age num animal, numa planta, tá bom? Então, o vírus, ele vai entrar em contato com a célula hospedeira, porque, como eu falei anteriormente, o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele vai entrar em contato com a célula, vai inserir seu material genético. O material genético está envolvido por essa cápsula de proteína, então tá aqui. Então, ele vai introduzir esse material genético, acaba descendo e entrando dentro da célula, tá bom? Então, essa célula que foi invadida vai ter contato com o material genético do vírus e ele simplesmente vai começar a fazer o quê? Fazer com que a célula deixe de trabalhar para aquele organismo, ou seja, ela vai deixar de produzir proteínas para o nosso corpo, o corpo do animal, da planta, e vai produzir proteínas para ele, para que ele possa se multiplicar dentro do corpo. Então, o vírus, ele vai aqui formar estruturas, proteínas, para formar novos vírus, que é o que vai acontecer aqui. Então, chega um momento que a célula não suporta a quantidade de vírus e ela acaba se rompendo, tá certo? Ela estoura e os vírus saem de dentro dela e vão invadir novas células, que geralmente, quando isso acontece, é no momento que a gente acaba sentindo os sintomas da doença. Já no ciclo lisogênico, como vocês podem ver, a gente vai ter o vírus da bactéria, né, com a sua cápsula de proteína, material genético. Ele vai entrar em contato aí com a célula hospedeira, vai inserir o seu material. E a célula, a cada vez que se multiplica, que ela vai se dividindo, ela também vai multiplicar esse material genético. Sendo que ao invés desse momento da célula estar trabalhando para o vírus, formando estruturas que venham a formar novos vírus, ela só vai estar multiplicando o material genético dele, sem formar estruturas. E isso faz com que a pessoa esteja com o vírus e não apresente os sintomas. Ou seja, a bactéria pode aqui estar com bacteriófago e não estar sentindo os sintomas dele. Mas pode, em algum momento, talvez por imunidade baixa, algum fator desse tipo, que faça que esse vírus, esse ciclo lisogênico deixe de lado, o vírus acabe entrando no ciclo lítico, que aqui a gente tem uma setinha que vai indicar a continuação para a questão do material genético, dele tá só sendo multiplicado ou formando novas estruturas. A célula pode deixar o ciclo lisogênico de lado e vir a formar as estruturas, ou seja, começa a trabalhar para o vírus, formando novas estruturas, novos vírus, se rompendo e fazendo com que ele venha a entrar em contato com novas células.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não, a gente terá um momento também para esclarecer. Mas são dois passos aí importantes com relação ao ciclo lítico e o lisogênico. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado desse micro-organismo tão curioso e que é um universo que, como eu já falei para vocês, eu gosto demais. Faça uma atividade, mande a foto para comprovar que fez, tá certo? E não deixe acumular. Tchau e abraços para cada um de vocês.